Senhor presidente, não deixa de ser interessante escutar aqui o PSDB e alguns parlamentares falando de abusos do judiciário, de respeito à Constituição, de crise institucional, de Estado democrático de direito. Só agora os senhores se deram conta do que está acontecendo no país? O senador Aécio Neves é um dos responsáveis por essa crise. Não aceitou o resultado da eleição. 4 dias depois pediu recontagem de votos. Fez aliança com Eduardo Cunha e Temer. Paralisaram esse país. Os senhores falarem em respeito à Constituição. Os senhores rasgaram essa Constituição quando aprovaram o impeachment sem crime de responsabilidade. Os senhores rasgaram essa Constituição. Tem um cientista político chamado Juan Lins, que diz que a democracia é atingida sempre quando a oposição não tem lealdade à Constituição. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Eu cito Joaquim Barbosa. Ele diz que toda essa desorganização institucional começou com o impeachment da presidenta Dilma. Olha o que fala aqui Joaquim Barbosa. A sociedade brasileira ainda não acordou para a fragilidade institucional que se criou quando se mexeu num pilar fundamental do nosso sistema de governo, que é a presidência. Uma das consequências mais graves de todo esse processo foi o seu enfraquecimento. Aquelas lideranças da sociedade que apoiaram com vigor, muitas vezes com ódio, um ato grave como é o impeachment, não tinham clareza da desestabilização estrutural que ele provoca. É interessante, o Poder Judiciário, todos sabem, teve um papel grande nesse golpe. E eu fico vendo aqui a fala de alguns senadores do PSDB. O que falaram naquele momento quando tinha vazamentos ilegais contra o PT, aplaudiam aqui da tribuna. Eu me lembro do dia que houve a condução coercitiva contra o presidente Lula. Todo mundo aqui sabe que ele é legal. Para ter condução coercitiva, a pessoa tem que ser intimada 2 vezes. Mas o PSDB subia aqui, fazendo discursos. Tem mais. Eu me lembro do dia que houve uma divulgação de uma conversa, de uma gravação ilegal do presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff. Ali era tudo aplauso porque valia. Era para tirar Dilma. Era o impeachment. Vivi todo esse processo aqui. Eu lembro quando o Supremo Tribunal Federal impediu que o presidente Lula assumisse o cargo de ministro da Casa Civil, quando ele nem réu era, e quando os senhores sabiam que tem uma lei da ficha limpa do serviço público, você tem que ter condenação em segunda instância. Mas agora mudaram o discurso. Há muito tempo, nós temos subido à tribuna para falar dos abusos do Poder Judiciário, do uso abusivo de prisões preventivas para forçar delações, do desrespeito ao princípio do juiz natural. Quantas vezes citei Rui Barbosa, que diz o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Os senhores estão vendo o agigantamento do judiciário, o caso do reitor Luiz Carlos Cancellier, que foi vítima de um sistema de abuso feito pelo judiciário. Dona Marisa também. Dona Marisa não aguentou, morreu fruto daquela perseguição. Estamos vendo o judiciário, por exemplo, proibindo peças de teatro em Jundiaí. O judiciário mandando apreender quadros na exposição em Mato Grosso. É um agigantamento. Temos visto e aqui sempre defendemos a tese da presunção da inocência, do devido processo legal. Com todo respeito, parece que só agora o senador Aécio Neves descobriu o que é presunção de inocência, devido processo legal. Porque ele perdeu as eleições e veio aqui nessa tribuna chamar o PT de organização criminosa. E no momento que houve uma sentença contra o tesoureiro do PT, João Vacari, subiu o senador Aécio Neves nessa tribuna, dizendo o seguinte:
Senhor presidente, eu peço mais tempo, que o senador Renan falou 10 minutos, o senador Paula também. Eu já vou encaminhando para o final. Você só não precisa comparar claro. o tempo que a mesa vai dar para aqui. Porque essa buzina, isso acaba... Peço o tempo que a mesa cederá a Vossa Excelência. Eu agradeço, Vossa Excelência. Mas não faça comparação, por gentileza. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu vejo aqui, quero trazer para os senhores, porque agora o senador Aécio descobriu presunção de inocência. O tesoureiro Vaccari, veja o que ele diz aqui. Vejo no senhor João Vaccari apenas um elemento, uma peça de uma enorme engrenagem que se construiu e se institucionalizou no Brasil ao longo desses últimos anos. Fosse apenas a sentença que o condena a 15 anos de prisão, não viria a essa tribuna, mas fiz questão de vir para ler uma passagem da sentença do juiz Sérgio Moro. Senador Aécio Neves, João Vaccari foi absolvido 2 vezes nesse caso. Trago também, quando houve aquele PowerPoint daquele procurador Deltan Dallagnol, subiu também o senador Aécio Neves aqui na tribuna para dizer, sabe o quê? O PSDB aguarda importante e necessária decisão da Justiça sobre as acusações feitas e que, se confirmadas na sua integridade, não deixarão mais qualquer dúvida sobre a complexa estrutura de organização criminosa estabelecida pelo PT. Dito isso, como vai se posicionar o PT? Nós vamos ter uma posição de revanche? Não. Nós vamos nos posicionar com a nossa coerência. Esse momento exige do país que as pessoas defendam a legalidade democrática, a Constituição. E nós estamos sendo coerentes desde o começo nesse processo. Tivemos a coragem, inclusive, de dizer, em alto e bom som, que não havia base constitucional, para um afastamento de um parlamentar. Agora, isso significa dizer que vamos votar aqui hoje com o Aécio? Não. Porque nós queremos a questão decidida de uma vez por todas. Votar hoje no caso do Aécio, sabe o que pode acontecer? Eu chamo a atenção dos senhores. Se votarmos hoje isso aqui no caso do Aécio Neves, se o Aécio Neves tiver uma vitória, não significa que no dia 11, por exemplo, o Supremo diga que ele pode afastar senadores e deputados. Seria o pior dos mundos. Só uma situação envolvendo o senador Aécio Neves. Não. Nós temos que decidir de uma vez por todas. E aqui há 2 caminhos. Só 2 caminhos. Primeiro, é o Supremo ter uma interpretação do artigo 319 no Código de Processo Penal, no dia 11. O outro, nós aqui fazemos uma emenda constitucional, afastando a possibilidade... Esse microfone, eu estou só encerrando, senhor presidente. Nós aqui apresentamos uma emenda constitucional, afastando a utilização do artigo 309 para parlamentares. O que nós não podemos é decidir agora especificamente em cima do assunto Aécio Neves. É um equívoco. Por isso, nós pedimos ao presidente dessa casa que a gente adie essa discussão. Espere a votação do dia 11 do Supremo Tribunal Federal. E digo aqui aos senhores também, sinceramente, foi uma vergonha o Conselho de Ética ter arquivado investigação contra Aécio. Ninguém está falando em condenação. Era uma simples abertura de investigação. É um escândalo. Os senhores quiseram colocar as 5 mulheres que ocuparam essa mesa aqui da Câmara. Senhor presidente, sabe quem responde ao Conselho de Ética? Eu. Porque no dia do julgamento das mulheres, eu fui lá e disse que aquela comissão de ética... Que bagunçou. ...não tinha autoridade para colocar elas em processo, porque tinha arquivado o caso do Aécio Neves. Para nós, e eu encerro, esse caso do Aécio é um caso gravíssimo. Houve monitoramento pela Polícia Federal. O seu primo foi pego com malas de R$500 mil. Então, o Conselho de Ética do Senado Federal não poderia ter arquivado. Tem que abrir uma investigação contra o senador Aécio Neves. Mantendo nossa coerência, senhor presidente, eu declaro aqui que a nossa posição é que a gente espere o julgamento do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 11. PT, CNPT. Antes, senador...